Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Júlia Melvino e hoje eu vim trazer pra vocês um pouco da minha história, um pouco de como o RBD entrou na minha vida. E bom, se você já me seguiu há algum tempo, vocês devem ter visto esse vídeo no meu outro canal. Mas vocês vão ver de novo porque é isso. Adoro vocês e é isso, vocês vão ter que assistir de novo. Como vocês sabem, eu perdi o meu antigo canal no YouTube e eu tô tendo que regravar os vídeos, porque eu também perdi os vídeos, porque eu não salvei. Então é isso. Bom, minha história com a RBD começou em 2012, 2016, não, 2016 não, 2013. Eu não lembro em que ano foi, mas eu sei que eu tinha 6 anos, se eu não me engano, e tava passando a reprise de Rebelde. E quando eu tava passando a reprise de Rebelde, eu lembro que minha mãe nessa época tava fazendo faculdade e eu acabava ficando não sozinha em casa, eu ficava com minha avó, mas assim, eu ficava num canto sozinha. Então, eu lembro que eu li a TV, minha mãe chegou nesse dia da faculdade e ela falou que não era pra eu assistir aquilo, porque no dia seguinte eu ia acordar pra ir pra escola e eu não tava no ensino fundamental ainda, eu tava no EMEI, na creche. Ela falou que no dia seguinte eu ia ter escola, então eu não podia assistir. Hoje em dia ela me disse que era porque aquilo lá não era pra minha idade. Não sei. Daí tá. Eu lembro até hoje desse dia e eu falo que isso foi a primeira vez que eu atuei. Pra quem não sabe, eu sou atriz, eu amo atuar de corpo, paixão e alma, mas enfim. Eu lembro que ela falou pra mim que não era pra eu assistir, eu desliguei a TV e aí ela foi tomar banho. Eu fiquei fingindo que eu tava dormindo até ela ligar o chuveiro. A partir do momento que eu ouvi o barulho do chuveiro, eu liguei a TV, coloquei e tava tocando a abertura. Eu não lembro se era Nuestro Amor ou se era a Unayalo, mas eu acho que era a Unayalo. Enfim, eu lembro que tava tocando a abertura e eu peguei o microfone, eu subi em cima da cama, coisa que eu não fazia porque eu não gostava. E aí eu começava a dançar que nem eles faziam, e aí fazendo assim. Eu acho que era um pouco de tambor por causa da coreografia. Mas eu lembro que nessa época foi muito marcante a Unayalo, então eu não sei mesmo qual música que foi. Mas eu sei que foi uma dessas duas. E eu lembro que eu adorei a música, eu fiquei apaixonada por essa música. E aí depois eu escutei o barulho do chuveiro desligando, aí eu desliguei, deitei e fingi que tava dormindo. Minha mãe disse que só foi saber disso depois porque eu contei. Então eu me considero atriz desde essa época. Mas enfim, depois disso, eu lembro que ficou muito marcante na minha memória aquela música. Aquela música marcou muito pra mim. Então, a minha mãe, às vezes, ela me emprestava o celular dela pra poder eu jogar ou assistir alguma coisa. Geralmente era pra jogar, porque naquela época não tinha muitos vídeos no YouTube, que eu me lembre. Então, eu lembro que eu fui no YouTube e aí eu fui naquilo lá de você falar, sabe? E aí eu comecei a cantar do meu jeito a música de Rebelde que eu tinha escutado. E eu não sei como, mas funcionou. Entrou lá, apareceu. E eu acho que eu coloquei novela com menina do cabelo vermelho, porque a Roberta, ela foi muito marcante pra mim. Eu falava que eu queria pintar meu cabelo de vermelho por causa da Roberta. A primeira vez que eu pintei meu cabelo foi por causa da Roberta. Não foi de vermelho. A primeira vez mesmo que eu pintei, entre aspas, que foi com uma tinta que pinta e sai, foi de vermelho. Mas que foi no Parque da Xuxa. Mas de resto, sim, eu sempre pintei de outras cores. Mas ela foi a única pessoa que me deu incentivo, assim, pra pintar o cabelo. E eu pinto desde então. Agora eu tô com meu cabelo azul, eu tô sempre pintando meu cabelo. E eu lembro que eu coloquei lá menina de cabelo vermelho e eu tentava cantar música e eu achei a Unayalo. Eu lembro que foi a primeira que eu achei e eu escutava, eu adorava. Aí depois eu fui indo atrás da novela, né? Porque aí eu descobri que tinha novela. Eu era criança, então eu não lembrava naquela época que aquilo era uma novela. Eu achava que era um filme, alguma coisa assim. Então eu assisti a novela, eu já assisti essa novela 5 vezes, Rebelde. 5 vezes que eu assisti Rebelde. E todas essas vezes, agora é a quinta que eu tô assistindo, se não me engano. E daquelas vezes, a Mia sempre foi uma planta pra mim. Eu nunca reparava na Mia. Era sempre Roberta, Diego e Miguel. E o Giovanni, conforme eu fui crescendo, o Giovanni também. Mas no início, o Giovanni também era meio que uma planta pra mim. E aí eu escutava muito, aí eu lembro que eu gostava da Lupita, aí depois conforme eu fui crescendo, eu fui achando a Lupita muito chata, muito zongamonga. E aí eu fui gostando, eu nunca deixei de gostar da Roberta e do Diego. E aí eu lembro que eu vi a relação do Miguel com a Roberta,
Porque eu fui pegando mais um pouquinho do final, não fui pegando o início, quando ele se dava muito bem com a Lupita. Então eu fui pegando a relação dele com a Roberta, que era uma relação tipo de irmãos. E eu falava pra minha mãe que eu queria ter um irmão. E veio meu irmãozinho. Mas, enfim, Rebelde mexeu muito na minha vida. E aí em 2016, eu não lembro se foi nessa época que começou, mas eu lembro que essa foi um ano forte pra mim. Eu tive início de depressão. E Rebelde me ajudou muito. Não Rebelde ser a novela, também. Mas era mais a banda, o RBD. Me ajudou muito. Eu Sou Luna também, que é uma série. Me ajudou muito. As novelas mexicanas. Porque eu sofria bullying na escola. E o momento que eu ficava feliz era quando eu chegava em casa. Porque aí eu sabia que eu podia assistir novela e que eu poderia escutar o RBD. Então isso me deixava feliz. Porque era tipo, o ruim já passou, agora você pode descansar. Então, me ajudou muito. Eu lembro que nessa época que eu tava com o início de depressão, eu escutava muito Que Aí Detrás e Alunayalgo. Foram duas músicas que eu queria trazer esse vídeo pra vocês. Eu não vou regravar ele, porque deu muito trabalho. Mas eu fiz um vídeo pro canal que eu perdi, falando minhas músicas favoritas. E nele eu falo que o RBD, ele tem, eu fiz a minha setlist de músicas favoritas, e eu ficava no primeiro e segundo a Unaiá e Que Aí Detrás, porque me marcaram muito. Eu escutava muito Que Aí Detrás, e olha como é que pode, uma menina de quantos anos eu tinha em 2016? Uns 9 anos, e eu já tinha início de depressão nessa época, e escutar essas músicas, me identificar, porque eu lembro que eu fui praticando espanhol com eles também. E, enfim, foi assim que foi indo. Eu nunca tive nenhum contato assim com a RBD por ser da segunda geração. Eles acabaram quando eu tinha 2 anos. E acabaram assim, entre aspas, acabaram. Acabou. E eu lembro que eu fiquei mais próxima, eu consegui me sentir mais próxima deles graças ao Rodrigo Mailaro, porque ele começou a gravar os vídeos em 2020, se eu não me engano, e eu comecei a acompanhar pra poder saber mais do RBD. Depois eu acabei gostando dele mesmo, e aí eu fui assistindo os vídeos tanto por ser fã do RBD, quanto por admirar o trabalho dele. Mas assim, era ele quem me deixava próxima do RBD, porque era ele quem falava. Então ele falava tipo assim, ai, naquela época tinha as revistas e isso, e eu me sentia mais próxima, porque eu ficava imaginando como é que era estar naquela época e brigar por alguém por querer ser a Roberta ou por querer ser a Mia. Ou a Lupita, que ninguém queria, mas eu entendo. Mas no meu caso não, no meu caso eu lembro que eu fazia todos. O Giovanni era meio planta pra mim no início, depois conforme ele foi virando um dos meus favoritos. Mas eu fazia todos. Eu lembro que eu assistia os shows e eu fazia a jogada assim de mão do Giovanni. Tava a mão no coração que nem um Walkerman. As voltas no cabelo da Anaí. Então eu fazia todos os RBDs, né, quando eu brincava. Eu nunca tive assim alguém pra brigar, pra querer ser um personagem. Eu era todos. Enfim, meus personagens favoritos da novela são a Roberta, das minhas, no caso, a Roberta, a Vicky e a Lola. A Lola, eu não sei explicar porquê, mas eu gosto da Lola. Muita gente detesta ela. Eu gosto muito da Lola. São minhas 3 favoritas. Dos meninos, eu acho que o Giovanni, o Santos e o Diego, eu acho. E, bom, em 2020 teve a live. Minha mãe pagou pra poder assistir. E foi, nossa, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, porque foi a única coisa que eu tinha, assim, próxima do RBD. Porque eu nunca tive aquilo, assim, de ir em uma loja e ter as coisas dele vendendo. Tudo bem que tinha gente que passou por isso, mas não podia comprar. Mas no meu caso, eu nem tinha a opção de não poder comprar. Eu simplesmente não tinha como. Então, foi muito emocionante pra mim. Eu chorei pra um caramba, minha cara ficou preta, eu fiquei cheia de olheira. E agora esse ano eu vou pro show no Morumbi. Eu vou gravar pra vocês o antes e o depois do show. E lá também, se eu conseguir, eu vou gravar o show. E é isso, eu vim falar um pouquinho sobre como o RBD mudou minha vida, porque não tinha eu tive que refazer esse vídeo, porque não tinha como eu ter um canal
onde eu não falo sobre uma coisa que é tão importante pra mim. E é isso. Deixa aqui nos comentários se você conhece o RBD, se você é fã, um pouco da sua história com eles, ou dicas para próximos vídeos. É isso, até o próximo vídeo. Adeus!